Ora bem, agora faltava uma coisa à calheta Pedro teve, porque estes conhecimentos têm que justificar a criação daquilo que foi a gastronomia, a nossa gastronomia construída sobre caldos, sopas e açordas, etc. E depois outros apontamentos. Daqui, esta o facto é a fotografia daquilo que era a necessidade. Os grandes apontamentos, como este, desta sopa de peixe e deste caldo de peixe, saíram muito mais da necessidade e das dificuldades alimentares do que da quantidade. E da quantidade, ou seja, da diversidade. Quando havia escassez, pois, obviamente, tínhamos que ir buscar aquilo que de facto fazia. E a Sandra contou uma história que está aqui comigo, exatamente, para falarmos desta sopa e caldo, sopa e caldo, ter a particularidade de ser as duas coisas. Porquê? Porque a avó também, ou a mãe, virava-se para ela e dizia: Sandra, vai-me ao calhau buscar uns caranguejos para fazer a sopa. Isto é que era o toque final do sabor para fazer a sopa de peixe, que aqui na calheta se fazia. Já temos a água a aquecer, já está a fumegar, olha para este fuminho. E agora, Sandra, a antena é tua, fazes favor. Ora bem, boa tarde, obrigada, Sr. Cavaco. O que é que leva? Essa sopa tem 3 etapas, por isso é uma sopa que tem muito trabalho, é muito gostosa e toda a gente gosta dela. Primeiro fazemos o caldo do peixe. Ora bem, o peixe era o peixe da época, era o peixe que havia. Era o que havia. E a maior parte das vezes era as cabeças do peixe. Certo. Mais o caranguejo, o gosto especial. Então, nós pomos salsa fresca, assim. Certo. Folhas de louro. Folhas de louro e um bocadinho, eu agora ponho, mas na altura o alho, chamava o alho francês, o alho porro também. O alho porro, exato. Muito exato, mas eu ponho um bocadinho para dar gosto. A famosa cebola, mas o alho. Um pouco de cebola. Com o alho. Ok. A nossa açafroa regional, que a minha avó tinha no quintal. No quintal. E que nós íamos, ela punha a secar nas telhas. Exato. Nós pomos um bocadinho, eu não diluo, porque ela não diluía. Certo. Diluir o açafrão hoje em dia, a açafroa, sim, que é uma técnica diferente. Exato. Mais à vontade. Ficava em flor. Exato. Em estame seco. Ok. Comer o caranguejo já pus no caldo, mas nós ponhamos sempre um bocadinho de miolo de ameijoa. Exato. Para dar o gosto. O camarão. Mas um bocadinho só. Um bocadinho de camarão. Era com casca, mas agora somos mais modernos. Exato. Eu ponho assim. E o famoso peixe. E depois punha-se o peixe a cozer. Exato. Nesse caso, boca negra. Era um boca negra. Neste caso é um boca negra. Sim. Ok. E pronto, e também já pus a cabeça do congo. E a cabeça do congo. E se aproveitava tudo. Esta era a primeira etapa. Isso é a primeira fase. O que é que acontece na primeira fase? Quando está o peixe cozido, quando está tudo cozido, nós retiramos do fogão, tiramos o peixe para tirar as espinhas, exato. E comemos o molho. E aproveita-se o caldo. O caldo. Para fazer depois a sopa. A sopa. Portanto, vamos agora para a segunda fase da exato. sopa. Cá está a particularidade das duas situações. Um caldo que é uma sopa e uma sopa que é um caldo. Isto é que é a riqueza das coisas, não é? Muito bem. Pronto. Agora e vamos depois, passar à segunda fase. Portanto, e agora à segunda fase. À segunda fase. O que acontece na segunda fase? Nós fazemos um pequeno refogado. Fazemos um refogado. Um refogado com azeite. Com azeite. Antigamente era com banha amarela. Depois pomos a cebola. Pomos o alho francês também. Praticamente os mesmos ingredientes, ou quase os mesmos ingredientes. O que leva a particularidade é que leva tomate picado. Ok. Pronto. E fica aqui o refogado. Até nós mexemos com a colher de pau a fazer o refogado. Ok, então mexíamos com a colher de pau. Sim. Até ficar ou teflon, portanto, até ficar bem puxadinho, não é? Exatamente, bem puxadinho. O tomate começa a destilar. Exatamente. E depois o que é que levava? E depois nós pomos as batatas. Sim, inteiras. Com a cenoura. Ok. E o caldo que
coamos E o caldo o peixe. que fica coado dali e que entra aqui. Que entra E aqui. que acabava por ajudar a cozer isso. toda esta situação. Não pomos mais nada porque o caldo já está muito rico Exato. e acontece agora que deixamos cozer quando tiver tudo Cozido, nós trituramos. era triturado com a varinha, Na altura. era o passador, Passador, tal, agora é que saía, nós temos a exato. varinha. E depois, Saía. depois desta etapa, nós tínhamos tudo triturado, tu tinhas-me dito que juntavas ainda, Então, junta-se a batata muito picadinha. exato, assim, fica uma batata em juliana muito fininha, Com uma cenoura com uma também. cenoura também em juliana muito fininha, para depois, que ficava depois, quando isto estivesse triturado, Exatamente. ah, A Assim. cenoura e a batata muito picadinha, porque era mesmo para ter mais um conduto na sopa. exato, e para sentirmos os bocadinhos da sopa, porque exatamente. o peixe depois era desfiado e era limpo de espinhas, Espinhas, e era nós junto. vamos fazer agora. Depois de pormos a batata e a cenoura, pomos o resto. Exato, punhamos o resto dos ingredientes do camarão, camarão e da amêijoa E é depois o peixe desfiado. e o peixe desfiado que entrava depois nos dois caldos, na mistura dos dois caldos. mistura, Ok, Deixávamos perfeito. a batatinha coze muito rápido, porque é muito miudinha, mais a certo, cenoura. certo. Desligamos o fogão, deixamos um bocadinho assentar o peixe e o sabor e colocamos depois o macarrão cozido. a O massa de macarrão, cotovelinho. que era esta massa de cotovelinhos, eu não resisto a comer um bocadinho, que é Pois, fantástico, Que era para dar mais que conduto era à sopa. para quê? Para condimentar, digamos, dar mais corpo com a batata e com a cenourinha à sopa. E o peixe aparecia ali a nadar entre aquelas coisinhas todas, Muito que era. boas. Porque as cabeças de peixe dão sabor muito bom a toda a comida. E depois, por último, era a salsa. A salsa. A salsa. E não havia um vinhito para acompanhar. Temos o vinho. Tínhamos sempre o vinho, era o vinho de cheiro na altura, Sim. não é? E as torradas do pão duro, também havia os aproveitamentos, cortadinhas tadinha, e que ou se então, deitava o pão naquele mesmo caldo. duro, eles molhavam no caldo de peixe e nós comíamos ao serão, portanto ao jantar, e sabia muito bem, principalmente nas noites de inverno. E depois Agora, a pinguita, que era de facto muito bom. Agora, eu queria só que me contasses uma história que vocês às vezes faziam e que era a transição do inverno para o outono e que toda a juventude mesmo os jovens mais idosos, todos se juntavam ali na calheta de Pedro Tejo para fazer o quê? Não era bem na calheta de Pedro Tejo, Era no calhau. nosso calhau. No calhau, exato. Porque as nossas casas, felizmente tive a sorte, na minha infância, de ter nascido e crescido numa casa que estava diretamente para o mar. Mais ditas expulsas da lagosta, para a opção, para, como é que se diz, a grade das mulheres. Exato. Fiz parte dessa grade das mulheres com a minha mãe, com a minha avó. E nós, no final do verão, no princípio do outono, fazíamos uns churrascos, os vizinhos juntavam-se todos lá embaixo no calhau e era tudo confeccionado lá embaixo no calhau. Ótimo. E era a festa. E era a festa, nós chamávamos a despedida do verão. A despedida do verão, o solstício do outono, que acabava por enquadrar. Já à noite tomávamos banho e também tínhamos, quando era a lua cheia, já no nosso tempo já se falava dos banhos da lua. Os agora banhos está da muito lua. na moda, Na moda. já fazia isso em crianças. Mas agora não sei se são os banhos da lua ou se é a lua nos banhos. Exatamente. Que é coisa completamente diferente. Sim. É caso para dizer. Au! Aí tem outra particularidade que eu esqueci de dizer aqui, que é Diz. muito importante. Tudo que era peixe, tudo que era Sim. marisco, nós íamos pescar água ao mar.
nós não ponhamos sal, nem ponhamos a pimenta. Exatamente. A água era tirada mesmo do mar mesmo vivo, não era mal Claro. Levávamos para casa, ponhamos na panela e o peixe era cozido ali. Curiosamente, a maior parte dos meus cozinhados, quando são caldos, quando são arrozes, é feito com a água do mar diretamente. Sem usar sal. Sem usar sal, Se for necessário usar sal, temperar com água doce, porque quando a água reduz muito, o sal aumenta. Portanto, mas é com a água do mar. Uma das particularidades dessa sopa também, que havia vários tipos de sopa, era o que havia na época, no que havia no dia, eram os caranguejos que íamos apanhar, eram cozidos, e a minha avó moía no moinho das pimentas e fazíamos tipo uma pasta que dava o sabor à sopa também. Eu não sei onde é que se encontra esta sopa, mas vocês conhecem a Sandra, é só questão... Eu só faço para amigos e família. Ela só faz para amigos e família, mas eu sou amigo, não é? Portanto, é só questão de fazer amizade com a Sandra, dizer assim, ó Sandrinha, faz-me uma sopinha dessa, é um caldo. É um caldo ou é uma sopa? São as duas coisas. Isso é que é, de facto, conseguirmos recuperar a memória coletiva das nossas tradições, das nossas dificuldades, mas também das nossas emoções e das nossas certezas de estarmos ainda onde estamos. E agradecer, sobretudo, ao Criador, porque nos dá esta bênção ainda de tudo. Depois... Vou fazer só mais um reparo. Sim. Nessas palavras tão bonitas que o senhor disse, tem que fazer um reparo. É o seguinte, porque é curioso nos dias de hoje, os pratos mais procurados eram os pratos mais pobres antigamente. Exato. E nós fazíamos isso, que era o que nós tínhamos, era o que fomos criados com isso, e agora de um momento para o outro a gastronomia deu um salto enorme em todo o mundo. Toda a gente quer experimentar tudo coisas diferentes, toda a gente quer fazer, que eu acho muito bem que nós possamos fazer a gastronomia em casa e receber pessoas, porque é agradável, é a minha terapia, eu gosto muito de receber pessoas e gosto de cozinhar para os meus, mas o mais engraçado é que os pratos mais pobres que eu fui criada são os pratos mais caros hoje em dia e os pratos mais procurados. É verdade. Portanto, nem tudo vive o pobre. Sem dúvida. Agora vamos ao passo final, que é a sopa já confeccionada. já pronta. E a sopa, como eu disse ao senhor, era acompanhada por Umas torradinhas que era o pão de crocantes. aproveitado no forno de lenha. E está aqui a nossa sopa, que evapora agora aqui. O resto, o nosso peixinho está aqui, não é? Um caldinho. O nosso peixe. É uma, portanto, a massa de cotovelo, eu só o ponho mesmo no final. Mesmo no final. Para não ensopar. Exato. O total. Exatamente. E ficava depois... Leva a salsinha, porque a salsinha, além de fazer um prato bonito, da abertura. Abre o palato e o sabor das coisas, exponencia o sabor das coisas. Exato. Também, e na altura, sobretudo, quando não via salsa, era o aroma doce da cebola. Da cebola. Picadinha. E que também se faziam umas ótimas omeletes. Muito. A minha avó era famosa. Fantástico. É verdade. As tortilhas, um género de tortilha. E agora? O que acontece? Nós servimos a sopa. Eu quero pouquinho. Não ponhas muito. Ótimo. Nós servimos a sopa, costumamos a pôr. Suponho que isso é para mim. É assim. As pessoas é que escolhem as torradas que querem pôr, se for sopa mais ensopada ou não. E quem quiser limão, tínhamos sempre o limão branco, mas principalmente o limão galego. Esse é que é verdade. Mas não é porque agora o nosso, limão galego, pois, por isso... apesar de dar 2 vezes por ano, pode não ser. Um bocadinho de limão, só para... cortar o peixe forte, porque há muitas pessoas... Às vezes, exato. Por exemplo, se fosse o congro, nem toda a gente gosta de congro, mas não sabe a riqueza... Exato, não sabe a riqueza que é o peixe, o congro em si, porque é um peixe que, para além de ter um baixo índice de gordura,
e o sabor, tem a riqueza toda dos sais minerais, tem a riqueza das fibras e tem um sabor inconfundível em qualquer caldo ou em qualquer sopa. O arroz de congro, por exemplo. A caldeirada de congro. E o congro com a raia combina. E o congro com a raia. Casamento congro com a raia. A lula também faz, aquela lula maior, a lula gigante. Fantástico. É um caldo muito rico. Agora quero-vos dizer uma coisa. Nada melhor que começar por uma sopinha, porque eu tenho ali os chicharros à minha espera. Portanto, e depois, ainda vos quero dizer uma coisa muito interessante. É que eu tenho aqui 2 copos e tenho aqui uma garrafinha de vinho que a Sandra vai fazer uma saúde comigo. Vê lá, chega? Já, claro. Pronto. Depois, é melhor arranjar outro copo, porque a Vânia, se calhar, a Vânia também veio aqui, porque íamos fazer um brinde, agora afinal, Cá estou. e eu só estou a beber uma pinguinha, porque ainda faltam os charros. Ó Vânia, para aqui para este lado, ainda faltam os charros e aquelas bolinhas de recheio, e além disso, pois quero-vos dizer uma coisa. Primeiro a saúde, vamos lá. Que Deus nos abençoe e abençoe a Calheta e a gastronomia açoriana, sobretudo. Fantástico. E agora, quero-vos dizer uma outra coisa. Temos aqui boa fruta. O melhor ananás dos Açores. Fica onde? Fica aqui mesmo colado ao Parque Século XXI, que acaba por ser, não o século XXI, mas o 22, o 23, o 24 e o 25 e por aí fora. Portanto, agora depois disto, e dos chicharros, que eu agora vou acabar a sopa, dos chicharros, das bolinhas, de mais uma pinguita, uma rodela de ananás, era o supra-sumo. E tudo isto acaba aonde? Marca Açores.